Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto e estou aqui para dar continuidade no nosso curso sobre Estatuto do OAB. Nessa aula irei abordar o tema do sigilo, tema que abrange um dispositivozinho do Estatuto e principalmente 3 artigos do Código de Ética, artigos 25, 26 e 27. E a primeira informação que eu trago para vocês sobre esse tema é que o advogado tem o direito e dever de manter em sigilo as informações que lhe são confidenciadas em razão do exercício da sua profissão. Sigilo profissional é um direito que é reconhecido a um determinado profissional de não revelar informações que lhe são confidenciadas em razão do exercício da sua profissão. Trata-se de um direito que é inclusive consagrado constitucionalmente, artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 14, e que assiste a diversos profissionais, e não apenas ao advogado. Em relação especificamente ao advogado, esse direito, dever de sigilo, está previsto no Estatuto do OAB, no artigo 7º, inciso 19, segundo o qual o advogado tem o direito de recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Perceba que o Estatuto está dispondo no sentido de que o advogado, ele não é obrigado a revelar, a falar sobre aquilo que seu cliente lhe confidenciou. E olha o detalhe, mesmo quando o cliente, o constituinte, lhe autorize a falar ou até mesmo lhe solicite que fala. E aqui eu já registro para vocês a primeira questão de prova. A prova pode lhe perguntar se o dever de sigilo deve ser quebrado quando o cliente autoriza o advogado a falar, quando o cliente solicita ao advogado que fale aquela informação que ele lhe confidenciou. E a resposta é não. A autorização, o pedido do cliente não interfere no dever do advogado de manter a informação em sigilo. Perfeito? E nesse sentido, o Código de Ética, no artigo 26, prevê: o advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão do seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. Bom, se mesmo quando o constituinte pede ao advogado que quebre o dever de sigilo, o advogado deve manter o dever de sigilo, cabe perguntar: existe alguma hipótese, então, em que esse dever de sigilo pode ser violado? Sim. O Código de Ética, no artigo 25, traz as situações em que o advogado pode quebrar o dever de sigilo. E tem da seguinte maneira: o sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e em defesa própria tenha que revelar segredo, porém sempre restrita ao interesse da causa. Então registre aí quais são as situações em que o advogado pode quebrar o dever de sigilo: proteção da vida, proteção da honra e legítima defesa. Imagine que o advogado, ele foi constituído por um homem
para atuar num processo de separação, divórcio litigioso que a esposa está propondo. E ele chega no escritório do advogado um dia e diz: doutor, quer saber? Não estou aguentando mais, essa mulher está infernizando minha vida. Eu vou encomendar o assassinato dela, ela não passa dessa semana. Perceba, está em jogo a vida de uma pessoa. Numa hipótese como essa, o advogado pode procurar as autoridades policiais e dizer: olha, eu tenho um cliente que falou que vai matar a mulher. Ele está agindo aí em defesa da vida. Perfeito quanto a isso? Bacana quanto a isso aí? Bom, um outro questionamento envolvendo o tema do sigilo é a utilização das confidências feitas ao advogado pelo seu cliente. E a prova vai fazer a seguinte pergunta: as confidências que o cliente revela ao advogado podem ser utilizadas no processo, podem ser reveladas ao juiz? E pare para raciocinar. Se o advogado não puder falar nada ao juiz, como é que ele vai poder proteger o interesse jurídico do seu cliente? Imagine que é uma ação de divórcio litigioso envolvendo filhos e o advogado está atuando em favor da mulher que deseja manter com ela a guarda dos filhos e ela comenta com o advogado: olha, meu marido, ele anda envolvido com diversas mulheres na rua, ele anda envolvido com bebidas, eu acho até que está fazendo uso de drogas. O advogado pontua com ela: olha, num caso como esse não há nem questionamento que o juiz ele vai tender ao seu favor numa questão aí sobre a guarda dos filhos. E ela diz: mas eu não queria revelar isso para o juiz. Aí o advogado deve ponderar: peraí, mas se eu não falar nada disso para o juiz, como é que o juiz vai entender que você deve ter a preferência na guarda dos filhos? Perceba que são fatos importantes para tutelar o seu interesse. E é por isso que aquilo que o cliente fala para o advogado pode ser utilizado no processo, mas nos limites da necessidade da defesa do interesse do cliente e desde que tenha sido autorizado pelo cliente. Perfeito? Ele: ó, isso que você está me falando eu vou revelar para o juiz. Perfeito. É nesse sentido. Bom, aí tem mais uma questão envolvendo confidências, que são as chamadas comunicações epistolares. As chamadas comunicações epistolares, que historicamente a gente compreende como carta, correspondência, só que no contexto atual isso vai abranger, né, e-mail, redes sociais, as mensagens de redes sociais. E o Código de Ética ele prevê no artigo 27, parágrafo único, que as comunicações epistolares entre o advogado e o cliente, elas presumem-se confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. O que significa dizer que essas correspondências que o cliente troca com o advogado, elas estão protegidas pelo dever de sigilo. Então, essas comunicações epistolares, elas têm essa natureza de confidencialidade e justamente em virtude disso, elas estão protegidas pela cláusula de sigilo que é inerente ao advogado. Bacana? Gente, essa temática do sigilo é uma temática que já apareceu algumas vezes nas provas do OAB. Vamos pegar aqui algumas questões para ilustrar. Sexto exame unificado. MEV, o advogado, é procurado por Eulâmpia, que realiza a consulta sobre um determinado tema jurídico. Alguns meses depois, o advogado recebe uma intimação para prestar depoimento como testemunha em um processo no qual Eulâmpia ré pelos fatos relatados por ela em consulta processual.
no concernente ao tema à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, veja só, ele foi convidado por uma cliente para depor como testemunha num processo em que a cliente é ré. Ele tem o direito e dever de se recusar a depor como testemunha. É o que a gente acabou de comentar. E a alternativa correta diz assim: é um caso de recusa justificada ao depoimento por ter tido advogado ciência dos fatos em virtude do exercício da profissão. Bom, vem aqui o quinto exame unificado e traz a seguinte questão. O advogado Antônio é convocado para prestar depoimento como testemunha em ação em que um dos seus clientes é parte. Inquirido pelo magistrado, ele passa a tecer considerações sobre os fatos apresentados pelo seu cliente durante as consultas profissionais, mesmo sob as estratégias que havia sugerido para a defesa do seu cliente. Não omitiu qualquer informação. Posteriormente à audiência, foi notificado pela abertura de um processo disciplinar pelo depoimento prestado. Em relação ao caso, de acordo com o estatuto, é correto afirmar que, gente, presta atenção, ele foi depor num processo que envolvia um ex-cliente dele. Ele tinha o dever de se recusar a falar, ainda que o juiz questionasse, ele tinha que dizer, olha, por lei, eu tenho o dever de me recusar a depor sobre esse fato. Ele quebrou o dever de sigilo, isso é infração disciplinar. Está lá tipificada no artigo 34 do Estatuto como infração disciplinar. E aí a resposta nessa questão é que a quebra do sigilo, ainda que tenha sido judicialmente, é uma infração disciplinar. Perfeito? Gente, sigilo é um tema bem curto, bem pequeno mesmo. Vamos repassar as informações do que a gente viu. O advogado tem o direito, o dever de preservar o sigilo das informações que ele recebeu em razão da profissão, devendo se recusar a depor sobre fato que ele tomou conhecimento em razão da advocacia. E isso ainda que o seu constituinte lhe autorize a falar ou lhe solicite que fala. Ele só vai quebrar o dever de sigilo quando estiver em jogo o direito à vida, direito à honra ou quando for caso de legítima defesa. A gente viu também que as confidências que o cliente revela ao advogado podem ser utilizadas em juízo nos limites da defesa e desde que autorizadas pelo cliente. E que as comunicações epistolares trocadas entre o cliente e o advogado presumem-se também confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. Sob sigilo, eram essas considerações que eu queria trazer. Eu lhe agradeço por estar aqui participando do curso sobre Estatuto do OAB. Nós vamos nos encontrar ainda em outros temas dentro desse nosso curso. Sigam firme estudando, fiquem com Deus, Jesus Cristo, benedicat, nós omnes.